Olá, seja bem-vindo à quinta aula de Introdução e Prática à Radiestesia. Eu sou o Thiago Pimentel e vamos começar a nossa aula. Bom, na nossa última aula, nós tivemos contato com o gráfico desembaraçador de relacionamentos. E devido a algumas medições que podem acontecer nesse gráfico, dependendo das pessoas que serão medidas, pode acontecer de os radiestesistas acabarem ficando carregados com as energias de baixa vibração. Aí, devido a isso, foi passado também uma consagração de amuletos para os radiestesistas, quando forem fazer suas medições, estejam protegidos contra qualquer ataque energético proveniente dessas medições. Agora que estamos, então, todos aí protegidos, com o espadinho no pescoço, a obsidiana em cima da mesa para auxiliar nos trabalhos do dia a dia, fazendo nossa proteção, podemos continuar então falando do mesmo assunto. Nós vamos utilizar um outro gráfico que não é visto normalmente em lojas, que vendem produtos para radiestesia, um gráfico de pesquisa de compatibilidade, Esse eu não vou mostrar para vocês, tem na apostila. Ele tem dois espacinhos, para vocês colocarem, os testemunhos, e vocês podem, perguntar. Eles têm uma marcação numérica, e aí você pergunta normalmente de 0 a 10, qual que é a compatibilidade daquelas pessoas. Então nós usamos um testemunho mesmo também, pode ser usado numa foto antiga se você tiver. Então vocês podem ver então essa régua que tem essa numeração embaixo, de 0 a 10, nós conseguimos então medir, então de 0 a 10, qual que é a compatibilidade dessas duas pessoas. Esse gráfico ele pode ser usado para um namoro, uma pré-sociedade empresarial. Então tem na apostila para vocês darem uma olhada, então esse gráfico de compatibilidade, vocês olham lá, para fazer uma relação com o desembaraçador de relacionamentos que nós trabalhamos na última aula. E tem um gráfico também muito interessante para os radiestesistas trabalharem, e trabalhar também para outras pessoas que estejam com problemas na área profissional ou na área material, porque às vezes não conseguem realizar a venda de um imóvel, por exemplo. Então você usa o quê? O desembaraçador material. Ele é muito interessante para vocês radiestesistas que trabalharem, também para outras pessoas que estejam com problemas na área profissional, na área material, porque às vezes não conseguem realizar a venda de um imóvel, então você usa o desembaraçador material que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Ele tem vários usos dentro do mesmo assunto, que é o material. Ele ajuda muito, mas como nós fizemos desde a primeira aula, vamos fazer o quê? O passo a passo, aí tudo certinho, desde o relaxamento até a mentalização dos chakras, que vão ser utilizados. Vamos colocar o desimpregnador e depois pôr no desembaraçador material. Outra dica importante, que é de suma importância, o radiestesista saber perguntar. Porque às vezes a pergunta ficou faltando, um pouco, então algum detalhe, e o pêndulo ele acaba não respondendo. Ao invés de dar sim ou não, ele simplesmente dá uma leve trepidada, daí não responde. Então temos que saber exatamente o que perguntar, quando vamos fazer a medição. É muito importante isso. Normalmente a pergunta ela tem que já estar formulada mentalmente. Você não precisa dizer a pergunta que o pêndulo vai começar a girar, porque já está na sua cabeça, é automático, então dando a resposta. Procure então formular bem a pergunta a ser feita. Por exemplo, você pergunta que dia dessa semana então fulano vai ser contratado, o pêndulo ele vai responder terça-feira para você. Não, você tem que ir perguntar dia a dia, então, qual que é o dia que ele vai ser contratado. Tem que esmiuçar o assunto. Então esse gráfico desembaraçador material, ele é usado para prosperidade, para o dinheiro fluir. Talvez às vezes tenha alguma barreira, uma amarração energética, aí você coloca o nome da pessoa no gráfico e energiza. Usa o cone, aí talvez o emprego que ela se candidatou está apta para o trabalho, de repente a pessoa é chamada. Isso acontece bastante da energização dar certo, porém, chega um advogado para você e fala, eu quero uma vaga de médico. Aí você energiza o nome para eu conseguir o emprego. Ele fala para você, isso não vai acontecer. A radiestesia ela auxilia a acelerar um pouco aquela linha energética que já estava escrita para aquela pessoa, então os caminhos que ela já escolheu. A radiestesia então tem várias maneiras de aplicá-la. É importante mencionar, uma pergunta que sempre vale a pena fazer, é o que eu posso medir com a radiestesia? Então chegamos à quinta aula e eu estou fazendo essa pergunta agora para você. Podemos medir tudo com a radiestesia. Parece loucura, mas é verdade. Se vocês forem pensar hoje,
alguns tratamentos fitoterápicos que nós temos baseados em radiestesia, em sinestesia, começaram no campo científico, com cientistas, né, testando a radiestesia para corroborar justamente que os resultados que eles tinham no laboratório. Uma dessas terapias feitas de forma natural, com o uso da radiestesia e da sinestesia também, é o método bioenergético. Nesse método, né, de tratamento natural, o terapeuta ele pergunta às glândulas do corpo se tem algum órgão que está faltando energia. E quando esse órgão está com baixa energia, quer dizer que ele está doente, essa é a manifestação energética da doença, então a baixa energia. O terapeuta ele mede essas glândulas e essas glândulas na verdade estão justamente onde os chakras estão. Então no bioenergético, né, a glândula que é perguntada normalmente é a glândula timo, que fica aqui no meio do peito. É o mesmo lugar que do chakra cardíaco, que é o chakra do equilíbrio, e nós vemos essa correlação, e é muito interessante. Então não existe coincidência. O método bioenergético ele foi criado por um cientista japonês, que ele utilizava o quê? Da radiestesia, fazendo medições dos mesmos exames clínicos que ele realizava. Porque ao perceber o quê? Que a radiestesia dava o mesmo resultado dos exames clínicos, porém a radiestesia dava o resultado na hora, e os exames clínicos às vezes demoravam o quê? Semanas para dar o resultado. A partir desse momento, ele criou o teste chamado O-Ring Test, que era um teste de dedo assim, para medição energética. Então ele desenvolveu essa técnica e dizia nos seus simpósios, né, que somente os médicos deveriam usar essa técnica de radiestesia para comprovar os exames que eram feitos em laboratório. Mas pouco tempo depois, esse conhecimento caiu nas mãos das pessoas comuns que começaram a utilizar, chamando então de método bioenergético. Esse é um dos muitos exemplos, né, do uso da radiestesia nas diversas camadas que ela consegue trabalhar. Eu posso falar agora, né, do gráfico corpo humano, né, que eu vou só falar dele, é justamente um gráfico também que você pode fazer uma consulta, né, com uma pessoa mesmo à distância, não precisa estar perto de você. Esse gráfico está na apostila para você dar uma olhada. Então ele se conecta, né, pela eletromagnética da Terra. Então você se conecta com uma pessoa mesmo estando longe, você consegue detectar naquela pessoa alguma disfunção presente no seu corpo. Lógico que você tem que ter o quê? Um conhecimento prévio de anatomia das partes do corpo, para você conseguir o quê? Formular essas perguntas. Então vai chegar uma resposta a respeito da disfunção que apresenta, mas vale a pena lembrar, não somos médicos, não estudamos medicina, então é importante que só tirar uma dúvida mesmo, uma pessoa que esteja assustada, que tem algum problema de saúde. Então sempre dê a orientação de procurar um médico, sempre deve procurar um médico. Nunca abandonar nos seus tratamentos que realiza, né, com acompanhamento médico. Você pode tirar o que? Apenas uma dúvida. Então que fique claro isso, a radiestesia é muito importante, nós temos a responsabilidade. Nós vamos falar então um pouquinho desse gráfico, né? Então o corpo humano, esse gráfico ele é usado essencialmente para equilibrar os chakras também. Você vai ver na apostila, tem até a marcação dos chakras no corpo. Então porque ele mede exatamente os desequilíbrios energéticos dos chakras do corpo humano. Ele também pode ser usado, como mencionei agora há pouco, para fazer alguma pergunta, caso uma pessoa se queixe. Então vamos citar, né, um exemplo, caso a pessoa tenha batido a cabeça e ela ainda não foi para o hospital, mas isso se faz sempre necessário, então tem que ir para o hospital, né, fazer o exame. Você pode perguntar se ela teve uma concussão, se teve alguma coisa mais séria ou não. Então é importante, né, usar esse método com responsabilidade. Esse gráfico, então, você pode usar dessa forma, sempre lembrando que tem que ir no atendimento médico. Já que você não é médico, né, nós somos apenas radiestesistas, por mais que hajam gráficos que possam ser utilizados para fazer esse tipo de pergunta, nós devemos o que? Nos ater somente à parte energética, que é o que o radiestesista sabe fazer. Então vamos falar agora um pouco de outra placa radiônica, eu vou mostrar para vocês aqui no canto, que é a pirâmide tal. Ela é muito utilizada o quê? Para viagens, né? Para você pode colocá-la debaixo do seu travesseiro e ela tem a capacidade de filtrar as energias negativas do ambiente. E colocando ela debaixo do travesseiro, ela tem a capacidade de eliminar a insônia e até adentrar em memórias, né, que há muito não são acessadas no subconsciente, resolvendo acontecimentos do passado, né, que ficaram presos na sua psique. Essa placa ela possui uma ação energética muito interessante, tem também a capacidade de desintoxicar alimentos e bebidas, né? Lógico que, falando do maior uso dela, que é praticado e realmente para ajudar na insônia, nós já sabemos então como utilizá-la, sempre realizando o passo a passo, fazendo testemunho, nome da pessoa, endereço completo, né, data de nascimento,
e colocar no desimpregnador primeiro e depois passar o testemunho para a placa piramidital, ou se não, simplesmente usar debaixo do travesseiro, como eu acabei de falar, para ajudar na insônia, tendo uma noite de sono tranquila. Bom, o gráfico radiestésico quer dizer que a placa radiônica, né, que vamos falar agora, todos os radiestesistas têm que ter em casa. É muito importante, ela é usada para a defesa do radiestesista, como pode ser usada também para outra pessoa, então que venha pedir a sua ajuda. Ela se chama placa anti-magia, né, ou selo de Salomão. A orientação dela é sempre o quê? Para a defesa, né? Nós sabemos, já iremos fazer o quê? O testemunho. Você coloca o seu testemunho, o nome completo, sua data de nascimento, seu endereço. Essa parte você já sabe. Aí você vai usar o quê? O desimpregnador primeiro e depois você coloca na placa anti-magia. Então vai usar o cone, coloca sobre o selo de Salomão, gira 7 vezes, né, sobre o testemunho. Aí você vai perguntando até saber se o testemunho está ancorado na placa anti-magia. Essa placa anti-magia é utilizada tanto para se defender de macumbas, energias, né, magias, né, usando a morte de animais contra você, energias enviadas por pensamento, inveja, ódio, ira, né, qualquer coisa contra você, ela vai te deixar protegido. É uma ferramenta de proteção muito importante para os radiestesistas terem em casa, né? E para deixar bem claro, é bom comprar a placa de fenolite com as ondas de forma da placa anti-magia escritas em cobre, justamente para não saturar a energia. Quer dizer, acontece assim um ataque, né, ao outro quando começamos a manifestar energias boas, né, como radiestesistas, e acontece alguns ataques energéticos com você, mas você estará protegido. Você já tem a sua obsidiana, você já tem os seus amuletos. Agora você vai colocar o seu nome na placa anti-magia, fortalecendo ainda mais os seus selos de proteção que você está criando para você. Existem também outros gráficos de proteção, porém a placa anti-magia é conhecida como selo de Salomão, porque tem o selo de Salomão desenhada nela, é de uma eficácia tremenda. Você deve sempre trocar o seu testemunho pelo menos a cada 15 dias, porque ele vai saturar também energeticamente, e a eficácia percentual desse grau de defesa do selo de Salomão que está agindo, né, sobre você começa a cair. Então sempre troque esse testemunho a cada 15 dias e queime o testemunho anterior, justamente para transmutar essa energia, queimando o testemunho que já foi utilizado. Eu fico também mais tranquilo em prosseguirmos nosso trabalho energético, proporcionando, né, todas essas barreiras de proteção que estamos criando para não sermos atacados por energias de baixa vibração. Falo com sinceridade, fique tranquilo. O máximo que você vai sentir, né, nesses ataques energéticos será um cansaço a mais no dia, mas você está se defendendo energeticamente da maneira correta, usando ferramentas importantíssimas para a sua defesa. E nada vai acontecer com você, apenas vai ajudar as pessoas também e você vai caminhar aí o seu caminho como um bom radiestesista. Bom, vamos falar de outro gráfico agora, também de defesa. Agora eu vou falar então de outra placa radiônica, placa de defesa anti-magia, e essa placa radiônica anti-magia chama Yahvé. Vou mostrar aqui no canto para vocês. É um poderosíssimo gráfico anti-magia de baixa vibração, que podem ser emitidas contra você também, ou contra a pessoa que estiver escrita no testemunho. Essa placa, eu diria, ela é um pouco mais forte, porque ela vai um pouco mais fundo na defesa na questão dos ataques, né? São ataques do tipo voodoos, macumbas, rituais, trabalhos psíquicos, ataques psíquicos também. Então ela cobre radiestesistas ou a pessoa que estiver com o nome no testemunho. Então de qualquer lado, né, desses ataques, né, você vai estar protegido. Engraçada a história dessa placa anti-magia, ela foi criada por um importante radiestesista francês. E como falado na primeira aula, ela foi criada na França, né, por um grande berço do aprendizado radiestésico moderno, né? Foi Jean de Lafaux que criou esse gráfico, com a ajuda de um cabalista, também francês, chamado Jean-Gaston Bardet, que utilizava o hebraico na escrita. O hebraico tem justamente essa predileção como idioma mágico, que todas as suas letras e depois palavras, elas vibram uma determinada energia. Então tudo isso gera uma proteção a mais nesse gráfico escrito, Yahvé, dentro de 7 círculos. O testemunho fica bem no meio desses 7 círculos, porque a escrita de Yahvé, como já foi também mencionada, né, os 7 círculos trazem o poder do setenário, ele é sagrado dentro da escola espiritualista. Então a forma como foi criada essa placa radiônica traz uma concepção de defesa energética muito grande. Eu já utilizei essa placa e ainda utilizo
devido a algumas medições para limpezas que realizo. Sempre que for mexer então com medições mais pesadas, mais densas, é indicado usar o gráfico IAVE. Caso um de vocês precisem de uma proteção a mais, então use essa placa de proteção, que ela é forte e ela sempre deve ser utilizada pelo radiestesista que está medindo essas energias pesadas. Agora eu vou mencionar mais um gráfico de defesa, vou mostrar aqui no canto para vocês, é o gráfico 9 círculos. São 9 círculos porque são os 9 principais arcanjos que fazem a defesa neste gráfico. Então, a defesa desse gráfico consegue permear o mental, o espiritual e o físico, protegendo também o material. Então te protege em várias esferas da existência. Não se trata de um gráfico mais simples, mas sim de uma defesa abrangente, principalmente para as pessoas que estão aqui nesse plano agora, que trabalham em hospitais, trabalham com um perigo, né, constante. É muito indicado para as pessoas que convivem então com esse perigo usar o gráfico 9 círculos, pedindo ajuda da defesa então desses 9 arcanjos que passam a vibrar energeticamente sobre essa pessoa. E usamos como nos demais também, né, sempre usando o desimpregnador para limpar o testemunho e depois colocar no testemunho bem no meio do 9 círculos. Se possível, usar o cone para acelerar essa energização e a ancoragem desse testemunho. Aí a pessoa já estará protegida. Vale a pena mencionar também outro gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui no cantinho, que é o 11 círculos. Possui praticamente a mesma proteção que o 9 círculos. Porém, um diferencial, que existe o 11 círculos, ele traz em si o número 11, que é a ligação com o divino. Então essa ligação com o divino, ela traz uma vibração que protege a pessoa, né, com o nome que está escrito no testemunho. Então dentro desse gráfico ela protege contra espíritos obsessores. Ela possui alta vibração energética, né, baseada nas leis do karma e nas leis de ação e reação. Esse gráfico trabalhava da mesma forma, né, que os outros gráficos, né, sempre utilizando o desimpregnador, primeiro e depois colocando o testemunho no meio do 11 círculos. De preferência usando o cone para acelerar a energização do testemunho e a sua conexão energética com ele. Bom, os mecanismos de defesa, né, para os radiestesistas são muito amplos. Podemos utilizar diversos gráficos, mas o que o radiestesista deve ter é o conhecimento exato das propriedades energéticas que cada gráfico possui. Devemos levar em conta que as ondas de forma de cada gráfico são diferentes, irradiando assim vibrações energéticas diferentes, gerando defesas específicas quando utilizamos gráficos de defesa, mas não podemos contar apenas com um gráfico para realizar as nossas defesas energéticas. Então, devido à pluralidade, né, de frequências advindas de diferentes dimensões, materializando aqui na dimensão atual em que estamos, ataques variados, né, produzidos mesmo nessa dimensão, ou vindos de outra dimensão, por isso devemos ter sempre mais um tipo de defesa para realizarmos as medições energéticas com a radiestesia. Sempre importante lembrar que não existem somente gráficos de defesa para as pessoas, tanto para o radiestesista como para as pessoas que, né, ele irá atender, mas também existem gráficos de defesa para a casa, devemos colocá-los, né, a fim de manter o equilíbrio energético no lar. Mas esses mesmos desequilíbrios, né, que se instalam na casa podem, por consequência, também virar ataques energéticos negativos e até problemas de saúde grave para as pessoas. Na próxima aula, então, irei mencionar quais gráficos iremos trabalhar, né, esses tipos de energia, né, que nos atacam nesse espaço, né, na casa que foi construída, e como podemos se defender então desses ataques, que atacam tanto, né, o meio em que estamos, nós mesmos, como também vocês que estão verificando, né, nessas aulas, que atacam o radiestesista, né, que está fazendo aquela medição energética. Bom, eu venho passando exatamente, né, os radiestesistas iniciantes, eles vão se confrontando, então eu trago justamente os primeiros passos, né, que eles darão nesse caminho da percepção energética dos seus próprios chakras, da escolha das ferramentas radiestésicas para realizar as medições energéticas, o passo a passo da energização para conseguirmos ter a imparcialidade, né, tão necessária para realizar as medições energéticas. Então, com a realização de perguntas, né, o entendimento a respeito dos gráficos e a ordem de uso, que deve sempre ser obedecida, né, assim, respeitamos uma lei maior, a fim de não gerar nenhum dano, né, para aquele que está sendo medido no testemunho. Por isso sempre devemos usar o desimpregnador. Primeiro, né, independente de achar que será uma pesquisa fácil ou não, sempre devemos usá-lo para tirar qualquer energia densa que pode estar retida naquele testemunho. Porque senão ele poderá ser amplificado em outro gráfico e nós incorreremos numa falta grave energética
e não poderemos repará-la depois, somente pagando, infelizmente, com a lei do karma. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.